No vídeo de ontem a gente falou sobre um novo sistema, um sistema com mudanças sutis, mas representativas realizadas pelo Vitor Pereira, que não mexeu no quarteto, não na escalação, mas o seu posicionamento em campo trouxe importantes variações. Então eu te chamo para assistir o vídeo de ontem, que ele vai te dar uma fundamentação boa para seguir com o vídeo de hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre os impactos dessas mudanças. E um dos impactos pode ser a saída do Everton Ribeiro do time, ou a perda ligeira ou grande de espaço dele dentro aí desse time que é prioritário, o time principal de Vitor Pereira, que deve rodar bastante a equipe nos próximos jogos ou daqui para frente. Chega aí, se inscreve no canal, deixa o teu like, que eu rodo a vinheta e na volta a gente vem com esse vídeo aí. Vamos que vamos. Queria lembrar vocês que membros do canal do Falso 9 pagam R$ 5 por mês, contribuem com R$ 5 por mês ou mais, mas tem os mesmos benefícios, né? Contribui mais se quiser contribuir com mais. E tem acesso ao canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Então eu faço comentários táticos ao vivo por lá e você pode fazer parte desse time. Tem chat também comigo, sugestão de pauta, tudo mais. A gente pode trocar essa ideia e você pode contribuir com o meu trabalho clicando no link na descrição do vídeo para poder passar a ser membro do canal. E também vamos dar uma força para o Átila Reis. O Átila Reis, ele é músico formado, né, e professor de guitarra e de violão. E ele está te dando, né, dando aqui para os inscritos no canal do Falso 9, uma aula grátis, né? Uma aula grátis experimental online, 100% online. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, entre em contato com ele por direct, por DM, pelo Instagram dele. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Procura lá o Atila Reis, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo falar de tática sem tatiquês. O Everton pode sair, gente. Sim, ele pode sair. Bom, o sistema do Flamengo com o Vidal em campo, né, e sem o Gerson, o que pode ser causa ou efeito da presença desse cara aqui, em alguns aspectos ofensivos deu certo. Por quê? Porque o Vitor Pereira fez algumas mudanças para trazer mais profundidade e ofensividade para o time, tá? Então, esses dois volantes que normalmente não jogam alinhados, eles jogaram alinhados. Normalmente joga o Thiago Maia centralizado, o Gerson aberto, centralizado, mas ocupando um setor mais à esquerda, e o Everton ocupando o setor mais à direita. Então, quem são alinhados são esses dois médios. No caso do time do último jogo, eles jogaram 2 volantes alinhados e 3 meias, com o Gabriel na linha de meias. Só que o que acontecia era isso aqui, né? Os laterais, eles apoiavam e davam a profundidade pelos lados de campo. Como é que eles faziam isso, né? Em organização ofensiva, o que acontecia? Eventualmente, um dos volantes saía dessa função, mas não para ocupar uma das vagas dos caras de frente, como acontece muito quando o Gerson está em campo. Acontecia, né? Vamos ver se mudou. Eles trocavam com os jogadores de defesa para tentar manter essa linha de 4 mais conservadora e tentar ter no campo ofensivo sempre ao menos um jogador com capacidade maior de velocidade. Geralmente essa troca acontecia entre Thiago Maia e Ayrton Lucas. E tem como mostrar isso para vocês, né? Aqui a saída estava com os 4 homens e os 2 volantes. O Thiago Maia sai daqui para fazer essa função de lateral esquerdo nessa saída de bola, enquanto o Ayrton Lucas vai se projetar como um ponta e vai ser um dos caras mais avançados ao lado do Pedro. Já numa fase de finalização ali, já chegando em último terço, o que o time fazia? Continuava mantendo aquele W e o M, né? O W na frente e o M logo atrás, que é justamente aquele sistema de diagonais de cobertura.
O Everton Ribeiro, que durante a organização ofensiva passa a estar muito mais avançado, né, do que antes, ele tem que fazer parte, na hora da criação desse WM, de uma dessas 5 casas da frente, ou por dentro aqui, como um meia. Ele é um cara que vai acabar acelerando bastante. Fato é que essa mudança ela fez com que o Everton aqui, ó, estamos vendo esses 2 volantes alinhados, os 3 meias e os 2 laterais dando profundidade e amplitude ao mesmo tempo, né? Então o time ficou bem mais exposto. Ficou bem mais exposto nessa função, tá? Especialmente quando acontece isso, né? Quando 3 homens de meio sobem juntos ao lado dos 3 caras que estão então posicionados como atacantes. E aí o Everton começou a ir demais e isso foi exigindo mais fisicamente dele. Aqui de novo, né? O time com 8 jogadores em organização ofensiva e ficando só com os 2 zagueiros para defender a transição, com os 2 laterais bem avançados, né? Essa presença do Everton mais ofensiva, né, do que normalmente faz com que ele tenha uma presença e uma obrigação maior de chegar à frente, entrando muito mais na área e fazendo muito mais o lado de campo, numa zona mais de força. E essa não é mais a do Everton, né? E aí, como ele precisa recompor nessa segunda linha de 4 por um lado, enquanto o Arrascaeta precisa recompor do outro, o problema na recomposição gerado pelo Arrascaeta eventualmente fica latente, e a gente tem falado sobre isso. Mas agora o próprio Everton está gerando o mesmo problema que a gente está vendo o Everton até atrás do Arrascaeta. Lógico que a jogada veio pelo lado do Arrascaeta e o time acaba defendendo com um bloco de 6 bem espaçado do restante do time. Ou seja, essa formação acaba se tornando mais exposta defensivamente e o fato de nenhum dos 2 meias serem homens de força acaba prejudicando que isso dê certo, tá? Então, de acordo com essa nova formação, né, na formação anterior, a gente vinha abordando o quanto o time estava marcando com 7, o Everton participando bastante da recomposição por ir menos. A partir do momento que você movimenta muito o Everton também, aí fica muito complicado você ter 2 caras que avançam bastante, não tem tanta força para recompor e nem para apoiar. Lembrando que, pela esquerda, ao lado do Arrascaeta, isso até ajuda o uruguaio. Por quê? Porque o Ayrton Lucas vai entregar um lado de campo muito melhor do que o uruguaio faria, por ter mais força, e os lados do campo são chamados de zonas de força. Então o Ayrton Lucas tem muita força e tem velocidade, qualidade para apoiar por ali, o que mantém o uruguaio mais por dentro, como a gente viu nessa última partida. O fato do uruguaio trabalhar mais por dentro também ajuda para que ele não entre tanto na área. Afinal de contas, por dentro estão os 2 atacantes que estão ocupando muitas vezes aquele espaço, e ao não entrar tanto na área, ele consegue recompor. Pelo outro lado, porém, é o lado direito, que o Flamengo ataca menos e que tem o Varela, que é um jogador menos competente ofensivamente. Nesse contexto, o Everton precisa trocar de posição com o Varela menos vezes do que, por exemplo, o Thiago Maia troca com o Ayrton, e ele acaba mais vezes, meu ponto é que ele acaba mais vezes precisando atacar nessa zona de força, pelo lado direito do campo. E ele já tem 33 anos, ele não é mais esse jogador, e isso foi provado na última temporada, de trabalhar nessa zona de força, indo e voltando. E aí ele continua tendo toda a qualidade que ele tem. Eu sou fã do jogador, confesso. Fiz vários vídeos, inclusive falando sobre a ida dele na Copa, antecipando que iria para a Copa, de acordo com a minha leitura, acabou dando certo. Então, assim, minha opinião é mais isenta possível e, de certa forma, com até certa dose de lamentação, pois eu gosto muito do atleta, tanto na parte, aparentemente não o conheço, mas aparentemente na parte pessoal, como também dentro de campo. Fato é que, nesse espaço de força, ele está sendo mais exigido do que o Arrasca,
porque pelo lado direito o Flamengo tem menos profundidade, menos essa capacidade, porque não tem o Ayrton do outro lado, e o Varela é um cara mais limitado nesse apoio. E na recomposição, como exige que ele vá muito, a recomposição acaba judiando um pouco dele. Gente, o Flamengo tem 2 meias de altíssimo nível. Um deles tem 33 anos, é natural que faça uma transição e pare de ser um titular absoluto. Tá? E jogando num espaço de força, o ideal é que o Flamengo tenha um outro cara ali e ele possa revezar aí esses meias ao longo dos jogos. O Arrasca, como eu já venho explicando para você, sai em metade dos jogos, faz média de 60 minutos, então vai estar todo mundo jogando o tempo inteiro, né? Então penso que pode ser uma grande oportunidade para o Flamengo mudar um pouco, né, esse quarteto, ter outro quarteto também muito competente. Imaginar um Cebolinha, talvez testado ali naquele lado direito, já jogou por lá no Benfica, não é o melhor lado dele, mas pode ser o lado que dá para esse momento, e aí ele precisa apresentar também serviços. Ou até o próprio Matheus França, né? E lembrando que é uma vaga que trabalha também bastante por dentro, especialmente quando o Varela se mandar, e o próprio Gabigol faz bastante o lado direito, o que contribui para que ele possa ter também acesso por dentro e ver, né? E aí vamos ver no que dá essas mudanças, né? Eu gostei bastante dessa ideia dos 2 volantes alinhados, acho até que é uma opção para desgastar menos e expor menos Gerson quando estiver em campo, e dá para escalar o Vidal dessa forma porque os movimentos são mais verticais e menos movimentos para trás, movimentos mais para frente, né, do que para trás e para os lados. Então, pode ser uma boa opção para utilizar Vidal e Gerson juntos. E aí você tendo um Cebolinha ou o Matheus França para fazer o corredor direito, pode ter um time com uma transição melhor, seja ofensiva, seja defensiva. Um time mais equilibrado e também com muito talento, utilizando Vidal de primeiro volante, Gerson de primeiro volante. Isso é possível, gente. Só que o Flamengo precisa melhorar as transições, especialmente a transição defensiva, que apresentou uma piora no último jogo, como vocês podem ver nessa imagem aí. Um time acabando muito espaçado em 2 blocos e os 2 meias destoando nessa recomposição, o que é natural de jogadores muito ofensivos que não têm tanta velocidade. Tá bom? Na tua opinião, eu viajei? Falei besteira? Deixa o teu comentário aí. Diz aí se você concorda ou não concorda. Deixa o like, se inscreve no canal. Quem quiser assistir os jogos escutando as asneiras que eu falo, se inscreve aí, clicando no link na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Eu fui.